Olá, meus caros. Revelação não existe. É sobre isso que vamos falar. Você está afirmando que não existe? Estou afirmando. Porque do jeito que está se procedendo em muitas igrejas, obviamente por conta das suas lideranças, pregadores, etc., com relação à revelação, ela realmente não existe. Do ponto de vista divino, de Deus, é inquestionável a existência. Porque existe. Agora, a dos homens a gente pode dizer que não existe. Porque eles dizem que é revelação de Deus. Não. Às vezes é mera coincidência. Às vezes é mera, até eu diria, adivinhação. E ai dos tais adivinhos. Às vezes é achismo da pessoa. Às vezes é apenas uma intuição, nada mais. E essas pessoas dizem, olha, o Divino Espírito Santo que revela e não se engana, está passando aqui a revelação tal, que tem alguém tal. Mas não revela algo mais profundo, como o nome completo da pessoa, não chama a pessoa, ficar tirando revelação aqui e acolá. Aí uma lá levanta a mão, pode até levantar só para testar, para ver se aquela revelação é de Deus. Por exemplo, uma revelação, aqui tem uma irmã e você tem um caroço no seio. E a irmã vai levantar, vai fazer o teste, porque não tem. E ele chama, é você mesmo. E aí se vê o falso profeta, se vê o falso revelador, o adivinho. Quando ele acerta, às vezes é coincidência, porque ali no meio de uma multidão de 100, 200 mil, 2 mil, 5 mil e por aí em diante pessoas, possivelmente vai ter alguém com algum problema no seio, pode configurar algum câncer de mama, vai levantar. E às vezes até pode alcançar a bênção por conta da sua própria fé. Mas isso não quer dizer que aquilo ali é revelação de Deus, foi Deus que revelou. Apenas o sujeito se valendo de o meio para ganhar dinheiro, porque geralmente quando tem revelação, muita revelação, revelação de impacto, revelação do oculto e etc, etc, aquelas mensagens, ou melhor dizendo, chamativas, apelantes e tal, é apenas coincidência. E serve obviamente só para o sujeito pedir dinheiro, e pedir muito, porque parece que não é de graça a bênção de Deus, né? Tem que ser cobrado. Assim como a pessoa vai lá tirar a sorte, vai lá na numerologia, na cartomante, na necromante, vê como está a sua vida, vai atrás daqueles que olham os horóscopos, os astros, etc., os astrólogos, e lá tem que pagar para dar uma definição. A mesma coisa, a igreja evangélica pentecostal tem virado um comércio das revelações, e por isso que essas revelações não existem. Não existem. Deus revela, claro que sim. Deus revelou, por exemplo, para José ir para o Egito que o rei iria matar o menino Jesus, não revelou? Revelou. Deus revelou para Simão e Ana, filho de Fanuel, que eles não iriam morrer até ver a salvação, que era Jesus Cristo, o menino, e viram, cumpriu. Deus revelou o segredo do sonho do rei para Daniel, não só o segredo como o sonho, porque o rei tinha esquecido. Isso é revelação de Deus. Paulo vai dizer que no culto há o tempo de revelação, há o tempo da doutrina, da palavra, do louvor, que deve ser feito por ordem e decência. Tem sim, ainda que muitos vão dizer, não, mas a revelação é a revelação da palavra. Não necessariamente, Deus revela. Mas o jeito que a gente tem observado, isso são balelas. Essas revelações são obras da carne. E isso configura o não existir revelação. Não que Deus não revela, não que não exista o dom. Mas, de fato, a gente pode, então, confirmar, ratificar que não existe revelação do modo que eles estão fazendo, porque é um modo interesseiro. Deus não é Deus de confusão e Deus não concorda, coaduna com fazer da sua obra mercado, comércio, comercializar. Outrora eles comercializavam a palavra, agora estão comercializando revelações, dons de Deus. Se o próprio Pedro exortou aquele sujeito, agora que me fugiu a memória, o nome dele, que queria comprar o dom de Pedro, imagina o quão grave é utilizar o dom de Deus para ganhar ou lucrar. São os Geazi, que querem às vezes se beneficiar da bênção de Deus, o dom de Deus, que Deus dá àquele que é fiel, como Deus deu a Eliseu, como Deus deu a Elias, a tantos outros no passado, na época da igreja primitiva e dá no tempo presente, para lucrar. Como existe a revelação, o momento da revelação na igreja, muitos dizem que tem um dom, mas na realidade não tem,
São pessoas criadas para revelar de acordo com a sistemática da igreja do pastor, como esses próprios olhos viram, um dirigente ensinando o cooperador a como revelar. Quando é de Deus, não tem ensino para revelar. Quando é de Deus, a coisa surge. Então você vê que é criado um cenário, que é criado ali os personagens, que tudo se encaixa. Isso não é de Deus, meus caros. Fugi disto, dos tais. Certa feita, eu não quero expor essa pessoa, mas foi para uma igreja e queria uma revelação. Recebeu uma revelação que a criança ela estava esperando não iria nascer com uma deformidade, como foi apontada pelo médico no seu braço. Ela foi naquela fé. Estava, inclusive, próxima de ganhar essa criança. Chega o dia dela ganhar a criança e, conforme o médico disse, lá nasce a pobre, coitada da criança, com uma deformidade, ou seja, sem o seu braço. Cadê a revelação de Deus? Revelação que não existe, que é dos homens, é de igreja para ganhar dinheiro. Inclusive, essa pessoa deu lá uma oferta, acreditando piamente que iria alcançar essa bênção. A bênção não se compra. A igreja evangélica está virando a mesma coisa que a igreja católica. Não se difere praticamente nada, e sempre condena a igreja católica, porque a igreja católica tem sim um proceder que a pessoa, o fiel católico, fazer uma prece para pagar essa prece, ou essa promessa. Às vezes a promessa é ajudar a comunidade, ajudar ali o oratório, ou o templo deles ali, vamos dizer assim, ajudar a santa, enfim, e é monetário, e às vezes eles deixam lá, esperando um milagre. Às vezes não acontece. Quando eles não compram o santinho para carregar, porque dizem que protege alguma coisa, quando eles não compram o próprio ídolo de gesso para colocar em casa para lhe defender, os evangélicos estão fazendo a mesma coisa. Os pregadores estão cobrando para pregar e, por conseguinte, revelar. E as pessoas estão dando na maior boa-fé cegas, que estão fazendo a mesma coisa equivocada que a liderança das igrejas católicas fazem. Estão comercializando as revelações, a mesma coisa que comercializam as imagens de santos e tal. Não tem diferença nenhuma. Inclusive até a própria idolatria. Tem pessoas, por exemplo, que têm idolatria ao envelope, o voto. Somente isso ocorre na Deus amor. Outros têm idolatria no lenço. Outros têm lenço ungido, que dizem. Pela unção de óleo. Se eu for tocado lá com a unção de óleo, vou ser curado. Tem muitas unções que não são nem de Deus e muito menos bíblica. Por quê? Ungir peça de roupa não está na Bíblia. Ungir chave de carro não está na Bíblia. Ungir as portas de casa também não está na Bíblia. Assim a unção que os presbíteros devem dar a quem está doente, quem está enfermo. Então, é a mesma coisa, meus caros. A questão da revelação está virando isso. Banalizaram a revelação. Qualquer um hoje é o revelador Kodak, como já disse em outra oportunidade. Um escândalo. Na maioria das vezes, essas revelações não são de Deus, principalmente quando o sujeito começa a revelar mais de 100 pessoas ou mais de 100 vezes. Porque os profetas foram utilizados por Deus para revelar coisas poucas. Pouca coisa Deus revelou para os profetas. Olha a vossa mente, leia a Bíblia e procure o discernimento de Deus. Você quer alcançar a bênção de Deus, se submeta à sua vontade, tema a Ele, ama Ele sobre todas as coisas, após com si mesmo. Ore ao Senhor em nome de Jesus Cristo, Ele lhe dará. Não vai correr atrás de bênção de revelação, porque na maioria das vezes elas não existem.